A minha mãe me ajudou, porque realmente foi a minha mãe que ajudou. Que lindo, cara. A minha mãe ajudou a aceitar a minha transexualidade porque ela me viu deprimida, ela me viu com depressão, ela me viu mal. E quando ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela me ligou um dia, eu estava em casa, deitada no sofá, muito mal, e ela me ligou e disse assim: filha, eu tô te ligando porque eu assisti um documentário sobre crianças transgêneras. E tudo que eu vi foi sobre você. Você tem vontade? Ai, que linda. Aí eu falei... Aí antes dela perguntar se eu tinha vontade, ela falou: mas antes de tudo eu quero te pedir desculpas. Porque eu sempre te tratei como gay, você nunca foi gay, você sempre foi uma mulher. Você tem vontade de fazer essa transição? Ela falou? Ela falou. Que linda. E aí, naquele momento, eu virei pra ela e falei assim... Eu falei: olha... eu sempre tive essa vontade. Mas o medo de magoar a família era muito maior. Eu tô vendo nos seus olhos a verdade. Então, era um medo Linda. que eu tinha de magoar a minha família, que era um medo desnecessário, porque a família toda já sabia. A família toda já entendia, porque quando eu saí de Recife, a minha mãe virou para mim e falou assim: faça tudo, menos colocar peito. Ali ela me travou. Isso há 20 anos atrás. E quando eu só consegui revelar para ela, foi quando ela desbloqueou. Foi quando ela veio e virou a chavinha e falou: é isso. Eu tratava minha filha, o meu filho, como gay. Ele nunca foi gay. Então, assim, a minha mãe foi muito importante para mim, naquele momento. Quando ela falou isso, gente, parecia que tinha saído um peso das minhas costas. Parecia que tinha saído, assim, uma tonelada, sabe, de coisas das minhas costas. E ali eu me libertei. Aí foi quando eu falei: olha, tô livre. Isso. Fui no meu guarda-roupa, liguei pro meu cabeleireiro, liguei para ele: coloca cabelo em mim. Fui no meu guarda-roupa, tirei todas as roupas masculinas que eu tinha. Eu só tinha algumas femininas. E quando eu olhei, eu tirava as roupas masculinas de dentro do guarda-roupa. Esse momento é muito marcante para mim. E eu olhava aquilo e eu falava: gente, é isso. Eu tô livre dessa pessoa. Eu tô livre disso. Dessa pessoa que é você mesma, na real. Que ela Eu tô queria- livre. Que ela E aí... não era, na verdade. Sim, É- sim, é como mas se tivesse- mas era assim, eu mesma, ela mas- é ela mesma, mas ela teve que esperar uma Exatamente, chave virar exatamente. pra aceitar mesmo. E aí eu tirei tudo. Doei tudo que eu tinha que doar. De roupas masculinas que eu tinha na minha casa. Fiquei com algumas femininas. E quando eu saí, que eu fui buscar o meu carro, que eu guardava na garagem ao lado, os frentistas que estavam lá olharam para mim e falaram: nossa, é você? Aí eles viraram para mim e falaram: nossa, você sempre foi isso? Cara, se os outros Olha. enxergavam, eu não conseguia me enxergar. Ah. Então, esse momento foi muito importante. Por isso que eu digo, Que legal. naquele momento, a minha mãe foi muito importante para mim. A minha mãe é muito diferente de muitas mães de transexuais falar. que não aceitam travestis. É um privilégio e ter uma mãe transexuais. dessa, Eu né? tenho o privilégio, sim, eu reconheço isso. E eu reconheço a família que eu tenho. O meu pai hoje me liga para saber se eu estou bem. Porque o meu pai conseguiu ver que hoje eu estou criando a minha história, que eu me identifiquei como uma mulher trans e que ele me respeita como eu sou. E pra ele foi um pouco mais difícil, provavelmente. Para ele foi um pouco mais difícil, mas o nosso encontro foi muito importante depois que eu comecei a me relacionar com o Paulo. E aí a gente teve um trabalho em cima disso e que eu achava que ele não queria me ver. E ele, graças a Deus, foi me ver. E esse momento foi que importante. lindo. O que eu não consigo hoje encontrar é a minha avó, que tem 97 anos. Porque eu não tenho como enfiar na cabeça da minha avó que ela tem que me aceitar da forma como eu sou. É uma outra época, então eu não preciso disso. Hoje eu só falo com ela por telefone. Mas eu sei que a minha avó vai morrer e é uma escolha minha não magoá-la. Mas, Porque ela já não tem esse entendimento. Lisa, mas outra eu cultura. entendo, na verdade, assim, ó. Como todo ser humano, nós, seres humanos, nós somos egoístas e a gente sempre acaba pensando somente na gente. Eu transicionei, minha mãe sempre foi minha parceira. Minha mãe é evangélica, então tem gente Minha que acha também. que é um tabu. A minha Minha mãe também. Gente, é olha que maravilhosa, tá, gente? É uma mulher fantástica. E a gente só pensa... Pra mim foi difícil a transição. Teve todo aquele universo dentro de mim, aquela turbulência, tá? Me encontrei mulher, é isso que eu quero decidir. A gente não pensa no processo da mãe. Porque, assim, por mais que a mãe entende e ela sabe que eu vou transicionar e que eu sou uma menina presa no corpo de menino, ela também tem que ter este processo.
como todas Sim. as pessoas têm que ter o processo. E aí, como hoje eu entendo, com 32 anos, que esse processo existe. Mas lá Sim. na minha puberdade, eu não queria saber do processo. O negócio, eu vou ter cabelão, vou colocar peito, tô bunda, Tá nariz tudo e certo. tal, você vai ter que engolir. Não é assim. Então, É um respeitar- toque, respeitar, isso, Eu né? um acho que o toque para as processo meninas da novas. mãe da Lisa é diferente do Isso. processo da tua mãe. E somos seres humanos As famílias diferentes. são É porque diferentes. todo Não, mundo o ser passa humano pela... Mas é que, na Pessoa- verdade, o processo o pessoal, processo de né, individual. entendimento foi antes da mãe dela do que dela. É. No meu foi ao contrário. O dela foi ao meu contrário. foi entendimento, Tá. eu me encontrei. E aí eu já falei pra minha mãe. E ela teve que ter esse processo de entendimento. Queria eu que minha mãe fosse igual a sua, tivesse a Privilégio. chavinha. E ela entendesse, porra, vai colocar peito. Eu ia achar o máximo. No meu E com caso, 16 anos eu tava de peito. E se você parar pra pensar... E se você parar pra pensar, todo mundo vai ter que fazer essa transição junto com você. Vai. Porque você faz a transição, né, de Imagina- todo esse processo. você encontra- Mas a sua mãe também, porque a minha mãe Todo mundo falou pra evolui mim... também. É e porque isso, a minha Todo evolução, mundo, amigo, Exatamente. pai, mãe, primo, tia. Exatamente. E porque minha mãe falou pra mim, ela falou, olha, eu precisava me preparar, porque eu não me preparei pra ter uma filha transexual. Não, ninguém Eu se não me prepara, preparei. né? Ninguém nunca na vida se preparou. gente não Seu espera, pai, né? sua avó, Ai, todo meu mundo. sonho é que a minha Gente. filha, neném, seja um homem trans. Sim. Ou seja, uma comediante. A minha... Ou seja, uma atriz pornô. Uma Ninguém miss. sonha. Tá ligado? Então É. é um processo, assim... A minha avó Por foi a exemplo, coisa mais linda. Você acha da que minha avó. mãe Como que foi essa queria avó? ter uma filha comediante? Mas como que foi sua avó? Não. A minha avó, ela foi muito fofa, porque eu lembro quando eu resolvi falar pro meu pai, eu estava aqui em São Paulo, eu tinha um trabalho para fazer em João Pessoa duas vezes no mesmo mês. Nossa, A adoro primeira João vez Pessoa. eu fui e fui conversar com a minha família, com a minha mãe. E a segunda vez eu voltei e fui direto para a cidade do meu pai. E quando eu fui falar com ele, Desculpa, eu não consegui rapidinho. falar Seu com pai e ele. sua mãe eram separados? São separados desde quando eu não, tinha porque eu tô 5 vendo anos. você falando É. Graças dos meus, separado. graças a Deus. A minha madre... Não, porque é uma coisa diferente. Por exemplo, ela já tinha mãe e o pai É, separados. separados. É diferente. São dois trabalhos, né? E foi exatamente isso que eu tive. Né? E graças a Deus eu tenho uma madrasta maravilhosa Que bom. que entendeu né, toda aquela situação naquela época e começou a preparar ele também para Que isso. bom. Tá. Que bom. Pai, Então, casa a com a minha mulher madrasta é certa que você casou com a mulher errada. E meus irmãos também paternos, que eu tenho um casal de irmãos também paternos, também foram incríveis comigo. bom. Eu sentei com eles num shopping e falei, vai acontecer isso, isso e isso. Eles viraram pra mim e falaram assim, tá bom, tudo bem, só vai ter o problema com o nosso pai. Mas a gente resolve. A gente te ama do mesmo jeito. Foi exatamente assim. Então, eu tive que eu fiz uma tour na família. Eu conversei com cada um, e aí até chegar na minha avó materna, na minha mãe, no meu tio, me sentaram e falaram assim, a partir de hoje você deixa de ser meu sobrinho se torna minha sobrinha, meu filho se torna minha filha, e meu neto se torna minha neta. Que lindo. Eu amo você. Foi exatamente isso, foram essas palavras. Então, porque o amor vem acima na minha cabeça, né? Vem acima de tudo. Eu Independente também. do que você venha a querer ser. Mas isso tudo é muito bonito quando a gente fala, Fala, né? Quando a gente fala na negócio é prática, é muito é. diferente. Eu já escutei situações. Se você sentar, por exemplo, na Casa Florescer, um abraço pro querido Beto, que cuida da Casa Florescer, aqui em São Paulo, você escuta histórias de várias meninas trans que saíram fugidas das suas cidades porque a família não aceitava. Meninas, mulheres trans que foram mortas pela família porque a família não aceitava. É isso, a gente romantiza muito. A gente não pode romantizar só. Por conta da minha história, por conta da história dela. E dizer assim, é fácil É sempre aceitar. assim Não com todo é. mundo, né? Não é. Tem muita menina agora que está assistindo a gente que está sofrendo nesse momento, que queria ter as famílias que nós temos. Então, por isso que a gente briga hoje, por esse espaço, para poder falar não só para as meninas, para as mulheres trans, mas para a família, principalmente. E A você entende família como precisa essa entender. voz é importante? A Lógico. família, ela precisa entender que é uma coisa natural. Nós nascemos, sim, no corpo errado. E que elas precisam nos respeitar.
Eu não consigo me identificar no corpo que eu nasci. Ponto. Eu nem acho que nasceu em corpo errado. Nasceu num corpo. No corpo certo. No corpo. E aí, vocês definiram o corpo que vocês queriam ter. Por Não. exemplo, eu nasci num corpo. Não é uma escolha. Se eu escolhesse não ser transexual ou heterossexual, ou gay, ou lésbica, ou seja lá o que for da LGBTQIA+, eu escolheria não sofrer preconceito. É muito mais importante não sofrer preconceito do que ter essas escolhas. Então, mas Eu não iria escolher ser hétero. a gente... Não, mas não, agora não, te não. Eu também não faço- escolheria, não.